pessoal, tudo bem com vocês? Bem, na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão. Revisão do capítulo 1 e também do capítulo 2, tá? Então, eu vou pedir agora que vocês abram a apostila de vocês na página 2, tá? Bem lá no comecinho da apostila, capítulo 1. Bem, nesse período, né, nesse momento aqui, nós estudamos as variedades linguísticas, tá? Então tá aqui na página 2, na seção de gramática. E nós vimos os tipos de variação linguística, né? A variação histórica, a variação regional, a variação social, tá? Então só para relembrar, gente, o que é a variação linguística? A língua varia no tempo, a língua é um elemento vivo, né? Que circula aí na sociedade, então ela sofre modificações ao longo do tempo, e isso a gente chama de variação histórica, né? O português que se fala, o modo como se fala, né? O português hoje não é igual ao modo como se falava o português no século XIX, no século XVIII, no século XVII, tá? Obviamente, né? Então a gente tem aí mudanças de vocabulário, mudanças de estrutura, né? Na língua. Então esse tipo de variação, né, de modificação que acontece na língua ao longo do tempo é a variação histórica, né? Se vocês perceberem também, o modo como nós cariocas pronunciamos algumas palavras, né, algumas gírias que nós temos, né, não são equivalentes ao modo como o modo como nós pronunciamos algumas palavras não é equivalente ao modo como os paulistas pronunciam, né? Então, por exemplo, a gente diz espelho, os paulistas dizem, né, espelho, tá? A gente fala tia, né? E nas regiões, né, do Nordeste, os falantes dizem tia, tá? Então, a essas variações, essas mudanças de pronúncia, de vocabulário, né, nós chamamos de variação regional, né? Ou seja, a língua varia no espaço, em diferentes espaços geográficos, beleza? E também temos a variação social. Que variação é essa, gente? A variação que nós podemos observar quando nós comparamos pessoas de idades diferentes, né? Vocês que são jovens, são adolescentes, vocês usam gírias, né, expressões que os pais, os avós não utilizam, né? Um grupo social muito marcado, né? Por exemplo, assim, um grupo de skatistas, um grupo de jogadores de futebol, conta ali também com gírias, com um vocabulário que é próprio daquele grupo, assim como, né, as pessoas que trabalham na área do direito, né, que são advogadas, os médicos, né? Esse grupo social conta com aquilo que a gente chama até de jargão, né? Então, conta ali com um vocabulário mais específico, né? Relacionado à atividade profissional, né? As pessoas também, os falantes, né, que tem um nível maior, né, de escolaridade, apresentam, né, um vocabulário diferenciado daqueles que não têm um nível alto de escolaridade e não só um vocabulário, mas também estão mais adequados à norma padrão, né? São falantes da norma culta do português, e ao passo que os falantes que não têm um nível muito alto de escolaridade, às vezes cometem alguns desvios à norma padrão, né? Em palavras como Flamengo, que são muitas vezes pronunciadas como Framengo, desvios de concordância, né? Então, coisas do tipo, né? Nós vai, nós faz, tá? Que são observáveis, né? Na fala de falantes não cultos da língua, né? De falantes com nível de escolaridade reduzido. Então, essas diferenças, esses contrastes entre, né, o modo como os falantes escolarizados utilizam a língua e o modo como os falantes não escolarizados se expressam também por meio da língua, as diferenças entre os grupos sociais, entre faixa etária, tudo isso diz respeito ao que a gente chama de variação social, beleza? No meio disso tudo, nós estudamos a gíria, né, que é um fenômeno ocorrido ali na linguagem oral, né, é típico também de determinados grupos. Nós estudamos também a diferença entre a oralidade e a escrita, tá, gente? A oralidade é a língua falada,
E a gente tem, né, a modalidade escrita também da língua. Obviamente, na oralidade, nós aceitamos as gírias, algumas expressões, né, que na modalidade escrita não são adequadas, porque a modalidade escrita da língua pede um nível maior de formalidade, né, de adequação à norma padrão, às regras gramaticais, tá? Nós estudamos também, ainda no capítulo 1, a diferença entre fonemas e letras. Gente, os fonemas correspondem aos sons da língua e as letras são uma tentativa de representação desses sons na escrita. Então, por exemplo, vocês perceberam, né, isso nós já vimos no capítulo 5, quando nós estudamos a separação silábica, que por vezes um único som é representado por duas letras, né, na escrita, como em descer, né? Então, descer a gente tem duas letras, o S e o C, para representar um único som, que é o S, não é isso? Então, nós vimos essa diferença aí entre fonemas e letras. Fonemas são os sons e as letras são a tentativa de representação desses sons na escrita, tá? Na parte de produção textual, né, do capítulo 1, nós estudamos os tipos, né, de texto e o próprio significado de texto. Então, o que é um texto, gente? É um conjunto de palavras, né, uma sequência de frases que estão articuladas, que juntas fazem sentido, né, e transmitem uma mensagem, tá? Bem, nós vimos aqui os tipos textuais. Quais são os tipos textuais, gente? Narração, descrição, injunção, argumentação, exposição, tá? Então, o texto narrativo é aquele que conta uma história, que apresenta personagens, que apresenta uma sequência de fatos. O texto injuntivo é aquele que aparece nas bulas, nas receitas culinárias, nos manuais, né? Que é aquele que te dá uma instrução, que usa os verbos no imperativo. Então, junte na forma o ovo e a farinha, mexa durante 2 minutos, congele a mistura. Percebam que toda a linguagem de uma receita culinária é te dando ordens, dicas, instruções, tá? Então, esse é o texto injuntivo. O texto descritivo é aquele que caracteriza por meio de adjetivos, né, objetos, pessoas, lugares, tá? O texto argumentativo é aquele que tem por objetivo convencer, persuadir o interlocutor. Então, por exemplo, quando vocês querem ir a algum evento, a alguma festa e os pais de vocês não querem deixar, o que vocês fazem? Vocês argumentam: poxa, pai, eu preciso ir, eu quero ir. Por quê? Porque ela é minha melhor amiga, porque todo mundo vai, todo mundo do colégio vai estar lá, todos os meus amigos, os pais de todos os meus amigos concordaram que eles fossem, porque eu tirei notas boas, então eu mereço me divertir. Então, você apresenta argumentos, né, para defender a sua opinião, né? Eu preciso ir a essa festa, eu mereço ir a essa festa, essa é a sua opinião, e você tenta convencer, né, o papai, a mamãe, né, de que vocês estão com a razão, de que a opinião de vocês, de que aquilo que vocês estão dizendo é válido, tá? Então, esse é um texto argumentativo. E há o texto expositivo, que é aquele texto que apresenta fatos. São os textos que nós encontramos nos jornais, nos noticiários, apresenta fatos, né? Hoje o Brasil bateu a marca de 70 mil mortos pela Covid-19. Isso é um fato, né? Então, esse é o texto expositivo. Continuando aqui, né, nós vimos também os gêneros textuais. Gente, os tipos textuais são somente esses: narração, descrição, injunção, argumentação e exposição. Estão relacionados ali à estrutura do texto. Por exemplo, o texto injuntivo apresenta verbos no imperativo, o texto descritivo apresenta adjetivos, tá? Então, estão ligados ali às classes de palavras que são usadas nesses textos, né, aos tipos de verbo, ao modo como são organizados do ponto de vista da estrutura esses textos. E quando a gente pensa em gênero textual, a gente pensa em finalidade sociodiscursiva. Para que aquele texto serve? Em que situações do nosso cotidiano esse texto é utilizado, tá? Então, é isso que determina os gêneros textuais. Então, por exemplo, a receita culinária é um gênero textual. Por quê? Porque ela tem um objetivo, uma função na sociedade, que é de instruir, né, o cozinheiro acerca da preparação de determinado prato.
Esse gênero textual, receita culinária, se apropria da estrutura injuntiva. Por quê? Porque a estrutura injuntiva, né, se apropria do tipo textual injuntivo, porque o tipo textual injuntivo é justamente utilizado para dar ordens, instruções, né, que é o objetivo, a finalidade da receita, né? Bem, então do capítulo 1 foi isso que nós estudamos. Agora nós vamos fazer uma breve revisãozinha aqui dos principais aspectos relacionados ao capítulo 2. O capítulo 2, já de cara, traz aqui o conceito de substantivo, né? O que é o substantivo, gente? É uma classe de palavras que denomina os seres, os objetos, as pessoas, os lugares, tá? Então são substantivos: mesa, cadeira, lápis, professor, arquiteto, engenheiro, Rio de Janeiro, Colégio Laranjeiras, João, Maria, Pedro. São exemplos de substantivos, são nomes utilizados para designar seres, objetos, lugares, né? Como eu havia dito. Os substantivos são sempre não, né? Mas são comumente, né? Normalmente determinados por artigos. Então percebam que a gente diz a Maria, o Colégio Laranjeiras, a cidade do Rio de Janeiro, né? Uma menina. Então vem, né, normalmente precedido de artigo, às vezes de pronome. Então essa cidade, a minha cidade, tá? E são qualificados, também podem ser qualificados por uma outra classe de palavras que nós já estudamos, que são os adjetivos, que servem para dar características, para apresentar características para os seres, tá bom? Então, essa é a classe de substantivos. Nós temos, obviamente, os substantivos primitivos, que são aqueles que servem de base para a formação de outros substantivos. Então, por exemplo, pedra. Pedra é um substantivo primitivo. Desse substantivo derivam outros, como pedreiro, pedrada, tá? Esses substantivos, pedreiro, pedrada, são substantivos derivados, né? E pedra é primitivo. Nós temos o substantivo simples, que é formado por uma única palavra, como flor, por exemplo. E temos os substantivos compostos, que são formados por duas palavras, como beija-flor, tá? Os substantivos comuns, que nomeiam, né, os objetos, né, como os objetos e também um ser, né, de uma determinada espécie. Então, por exemplo, criança, animal, bicho, cadeira, são substantivos comuns. Os substantivos próprios designam pessoas, instituições, cidades, países, né? Então, Rio de Janeiro. Esses substantivos próprios a gente escreve com letra maiúscula. Temos também os substantivos concretos, que nomeiam seres de existência concreta, palpável, né? Então, mesa é um substantivo concreto, né? Criança é um substantivo concreto. E temos os substantivos abstratos, né? Cuja existência dependem de outros seres. Normalmente designam sentimentos, qualidades, né? Então, beleza, medo, né? São exemplos de substantivos abstratos, né? Juventude, pobreza, tá? Temos também os substantivos coletivos, que nós vimos que nomeiam uma pluralidade de seres de uma mesma espécie. Então, quando a gente diz um acervo, é um acervo de bens, um acervo de obras, é um conjunto de obras. Quando a gente diz um álbum é um conjunto de fotografias. Quando a gente diz cardume, né, um conjunto de peixes. Então, são esses os substantivos coletivos, tá? E aqui no capítulo 2, nós estudamos de maneira um pouco mais aprofundada um dos tipos textuais, que é o tipo narrativo, né? A narração é um tipo de texto que conta uma história, né? Que apresenta, então, fatos, sequências. Quais são os elementos que a gente tem na narrativa? A gente tem os personagens na narrativa, né? A gente tem o tempo em que se desenvolve a narrativa, o espaço em que se desenvolve a narrativa, o lugar onde as ações se desenrolam. O narrador pode ser um narrador observador, né, que é aquele que narra em terceira pessoa, né, ele apenas conta, relata aquilo que ele viu. E temos o narrador observador, que faz parte da trama, faz parte da narrativa. Ele é também personagem, né? Eu acho que eu disse observador, mas vamos lá, o narrador observador é aquele que apenas observa e o discurso é apresentado em terceira pessoa, porque ele é um narrador observador, ele apenas relata aquilo que ele viu, que ele observou. E temos o narrador personagem,
que é aquele que narra em primeira pessoa, é aquele que é também personagem, que faz parte da trama, tá? Então, nós temos também uma estrutura nas narrativas que segue, né, as seguintes etapas, né? Então a gente tem ali no primeiro momento uma situação de equilíbrio em que são revelados, né, para o leitor o espaço, né, narrativo, os personagens. Então tem um momento ali de equilíbrio inicial. Depois nós temos a complicação, né, que é quando algo se opõe, né, aos planos do personagem principal. É uma bruxa, como nos contos de fadas, né? Aparece, alguma coisa acontece ali, né? E então a gente tem a complicação. Durante essa complicação a gente vai chegar a um clímax, que é o ponto mais alto da história, o ápice da história, né? É aquele momento ali que a gente fica curioso, querendo saber como a história vai ser concluída, como ela vai terminar. E então o clímax se leva ao desfecho, que é o fim da história, né? Num conto de fadas a gente consegue perceber essas etapas de maneira bem clara. Por quê? No começo a gente tem ali o ponto de equilíbrio, né? Era uma vez uma menina muito bonita que morava com os pais e desejava se casar com o rei. Certo dia, a sua madrasta, por ciúmes, e aí você percebe que a madrasta é o elemento complicador, é o elemento que vai de encontro, né? Que na verdade que contraria, né? É o elemento que inibe, né, o fluxo da narrativa, né? Impede que o personagem principal faça aquilo que ele deseja. Então, certo dia, por ciúme, a madrasta resolveu atrapalhar seus planos e tal. Dessa trama aí, a gente vai chegar num clímax, num ponto em que o personagem principal está ali numa situação de risco de vida, algo do tipo, e então aparece alguém que vai desequilibrar novamente a narrativa, levando ao desfecho. Aparece um príncipe que salva a princesa, aparece alguém para ajudar, né? E então a gente volta pro equilíbrio final, pro equilíbrio, né? Desculpa, que é o desfecho, né? E então foram felizes para sempre. Tá? São essas as etapas da narrativa. Nós vimos também o conceito de verossimilhança, né? Que é essa relação, essa semelhança com a verdade. No caso da obra literária, nós sabemos que é uma obra de ficção, mas é preciso que haja uma lógica interna, que haja esse ar de verdade, para que nós, leitores, nos identifiquemos ali com aquela narrativa, né? É preciso que haja o estabelecimento de uma lógica, de um nexo, né? De uma coerência dentro do texto, que dê esse ar de verdade, tá bom? Esse é o conceito de verossimilhança. Beleza? Então vamos ficar por aqui. Fizemos uma breve revisãozinha aí dos principais aspectos, tanto do capítulo 1 quanto do capítulo 2. Nós estudamos os adjetivos, os tipos de texto, os gêneros textuais, os fonemas, as letras, a variação linguística. Nós estudamos muita coisa nesses capítulos aqui. Tá bom? Beijinho, fiquem bem, até a próxima aula. Tchau!